Muito bem, são 20 horas e 19 minutos. Olha, eu já conheço essa pessoa há bastante tempo, não é? Até porque quando nós precisamos de manipular alguma coisa é na farmácia dele, que é extremamente confiável, pelo talento, pela capacidade, pela competência, né? Não só dele, mas da equipe que trabalha com ele também. E eu, há muito tempo que eu já queria ter trazido ele ao programa para a gente falar um pouquinho a respeito dos tratamentos alternativos que existem. Todo mundo sabe disso, não existe só alopatia, não é? A gente precisa saber e conhecer outras coisas também. Estou falando do farmacêutico João Falcão. Tudo bem, João? Seja bem-vindo. Daqui enfim, né, João? Boa noite aos ouvintes, boa noite, meu amigo. E é um grande prazer poder estar aqui com você. Você que fala sempre de manhã, né? Exato. Mas você fala sozinho, né? Esse aqui é falante, né? Ele pega o telefone e vai falando, ele fala até... Porque, na verdade, eu acredito assim, que a população, o povo em geral, ele gosta de que você converse dentro de uma conformidade que eles entendam. Então, eu procuro ter esse vocabulário popular, aí é onde as pessoas, eles me dizem: nossa, João, a hora que você fala pela manhã no programa, e eu consigo, presto atenção, eu consigo entender. Porque eu acho que a gente tem que deixar a parte técnica e entrar nessa... Na fase mais fácil, que é a parte onde as pessoas procuram e conseguem entender. Popular, né? Exatamente, Hilda. Que bacana. Eu queria saber o seguinte: você é farmacêutico há muito tempo, né, João? Então, na verdade, Hilda, eu nasci dentro de farmácia. Exatamente. Já vem de pai? Meu pai sempre teve farmácia. Eu comecei já com 12, 13 anos trabalhando com farmácia. Na época a gente trabalhava com drogaria, né? E eu era aplicador de injeção oficial da farmácia. Ah, que interessante. Então, com 12 anos? Com 14, 15 anos eu já tinha essa habilidade. E era muito comum a gente fazer injeção. Era comum você fazer injeção para gripe, né? Na época de junho, julho, aquela época de gripe. Aquelas injeções de eucalipto e tal. Todo mundo, era muito comum a gente fazer injeção. Mas eu me lembro que eu saía pela manhã, porque existiam receitas prescritas por médicos. Eu saía pela manhã com aquele estojinho, né, com as seringas de vidro. Era mesmo, eu cheguei a tomar injeção, meu pai aplicava. Eu peguei um pouco no final da agulha ainda de metal, mas logo já entraram aquelas agulhas descartáveis, mas a seringa ainda era de vidro. Então eu preparava o estojinho, né, era... endovenosa, intramuscular, e a gente tinha uma sequência nas residências. Interessante como se aprendia isso sem você ir para a faculdade, por exemplo, né? Era no dia a dia. E inclusive soro, né? Então nossa farmácia era em Rio Claro na época. Era comum a gente ligar um soro, o médico prescrevia tantas gotas por minuto e tal, e a gente tinha que essa obrigação. Às vezes a gente tinha que ligar um soro às 10 da noite, desligar 1 da manhã, e era um paciente que você cuidava realmente, assim. Hoje, infelizmente, ou felizmente, eu não sei, mas esse serviço a farmácia não faz mais. Até a medição de pressão tinham tirado, voltou, sim, né? Voltou, Mas eu me lembro muito que a gente fazia bezetacil na farmácia. Você tinha que fazer o teste para ver se a pessoa era alérgica à penicilina. E isso daí foi fazendo com que a gente, nós tivéssemos uma vivência. Começou muito cedo mesmo. Exatamente. Né? Então eu vivi a parte de alopatia. Depois, em 1978, meu pai teve a brilhante ideia de montar a primeira farmácia homeopática em Rio Claro. E em 1979, o meu tio veio e montou em Limeira. E ele ficou por 10 anos. E daí ele ia aposentar, ele foi para Rio Claro e falou: João, você não quer ir assumir a farmácia de Limeira? Nessas alturas você tinha que idade? Eu tinha 26, 25, 26 anos de idade, mais ou menos. Já estava casado também? Não, eu casei não. com 28 anos. E aí a minha esposa, Ana Paula, ela tinha feito matemática na Unicamp. E eu falei: Paula, você precisa fazer farmácia. Aí ela fez a farmácia em Araras. E hoje ela também está junto com nós. O legal é assim, né? Você trabalha em família, né? Teu filho também, que passou de pai para filho e para o neto, né? Isso, o Joãozinho, ele está terminando o último ano de farmácia aqui na Unip, em Limeira. E é uma pessoa que é o meu braço direito, né? O Joãozinho, ele cuida da parte
financeira. E ele é bastante comunicativo, né? Sim, e muitas ideias, né, Hilda? Você percebe que a maioria... Hoje nós temos o WhatsApp, tem o Face da farmácia, são coisas que na minha cabeça eu não teria tempo e nem imaginação. E graças a a juventude, né? Eles vão dando ideia e eu vou dando maior apoio, vou fazendo todos os dias, né? Com muita responsabilidade, sabendo tudo que tem que publicar, mas o Face da farmácia eu não acompanho muito, não, mas é ele que vai. Pai, como o pessoal está acessando e participando também, né? Isso é bacana. É legal que a gente tem esse trabalho com muita... Você pegou essa época, deixa eu perguntar para você pegou essa época da pílulas do Dr. Ross, que quando era assim, a pessoa ficava meio aborrecida, às vezes estava com raiva, né? É problema do fígado, né? Tudo era problema do fígado. E aí as pílulas de vida do Dr. Ross. Eu peguei essa época e algumas outras coisas que eu me lembro, essa pílula que ela tinha, acho que na época tinha alcachofre, alguma coisa nesse aspecto, porque ela era natural. E tinha uma também muito famosa, que era a pílula de mescar. Esse eu não sei. Que era uma caixinha vermelha, que tinha lá a erva de bicho, que era tratamento de varizes, hemorroidas e tal. E, enfim, foi uma vida que nós dedicamos a todo esse tempo na saúde, né? E a minha farmácia hoje, a farmácia Meu Evas, até hoje ela faz o almanaque. Porque na verdade, sim, verdade. Porque na verdade, quando nós éramos pequenos, me lembro que tinha o almanaque da Fontoura, né? E você lembra, tinha um também que era do Zeca Tatu e tinha um também do Omar Cardoso, lembra disso? Ele também dava indicações, acho que eu não sei se você lembra, mas ele dava também. E eu me lembro também que, então tinha esse almanaque e depois o Laboratório Fontoura parou de fazer o almanaque e eu descobri uma empresa que ela faz almanaque. Então todos os anos a farmácia Meu Evas, ela produz uma quantidade de almanaque para os clientes. E tem pessoas que colecionam esse almanaque. Que bacana. Então por mais de 15, 20 anos que a gente faz o almanaque, todo mês de dezembro a gente distribui o almanaque. Eu não sei se você não pegou ainda? Não, ainda não. Então guardou para mim. Está lá guardando. Mas, Hilda, é muito legal. Mas, olha, eu queria te perguntar o seguinte, porque eu acho que é um universo tão maravilhoso esse, né? Só que assim, existem pessoas que às vezes falam, mas eu não tomo fitoterápico ou homeopatia porque não acredito. E existe na realidade um certo cuidado, talvez eu diria, né, da classe médica que muitas vezes não confia na homeopatia ou na fitoterapia, mas que esse preconceito parece que vem acabando devagarinho, parece que... E eu queria te perguntar, você pode de repente estar fazendo um tratamento alopático e também, simultaneamente, você fazer com fitoterápico ou com homeopatia? Isso pode ser feito? Hilda, eu penso assim, olha, cada profissional, cada pessoa tem uma certa ideia e um raciocínio no que se refere à parte de homeopatia. Se você me perguntar se pode, eu diria que não tem problema nenhum. Às vezes o que pode acontecer se você estiver tomando um antibiótico, alguma coisa de um grau mais forte no seu organismo, pode ocorrer de a homeopatia deixar de fazer o efeito. Mas no que se refere à contraindicação, não tem problema. Ela não existe. Existem alguns médicos, alguns profissionais que são unicistas, eles são radicais. Eles pedem para que você pare com o tratamento convencional e fique somente com homeopatia. Eu acho que uma coisa também, né, como que você vai saber no final da história qual medicamento que funcionou. Então você tem que ter esse parâmetro, tem que ter essa... Mas eu digo assim, dentro da homeopatia é uma história muito interessante. A homeopatia, na verdade, ela foi difundida no século XVIII, né? Pode continuar aqui. Século XVIII. E foi através de um médico alemão. Esse médico, o nome dele é Samuel Hahnemann. Alemão. Um alemão. E esse médico, ele se sentia muito frustrado de ver quantos óbitos vinham ocorrendo naquela época, né? E ele não tinha ele não tinha força para ajudar as pessoas. E ele percebia
que na verdade esses tratamentos alopáticos eles não estavam trazendo tanto benefício, né? Então ele de uma certa maneira ele desanimou com a alopatia. Começou a pesquisar, a traduzir livros, enfim, ele começou a pensar em outras coisas, alguns meios que ele pudesse realmente ajudar as pessoas. E numa dessas traduções deles, ele percebeu que na época tinha um problema muito sério de malária. E o medicamento era quinino. E ele começou a perceber que os sintomas eram o mesmo que quando a pessoa tomava, era o mesmo sintoma. Então ele começou a passar quinino para alguns amigos e eles tinham os mesmos sintomas. Fazendo experiência já. Exatamente. Então foi interessante porque ele foi o médico precursor da homeopatia no mundo. E lógico, obviamente, ele foi muito criticado, enfim. E ele durou se eu não me engano, ele viveu 88 anos. E na época isso era meio raro. E no final da vida ele foi para Paris, onde era o centro da... Exatamente, da onde tudo acontecia, as novidades, Paris era o auge. E ele teve uma história interessante que ele salvou uma pessoa com homeopatia. E essa pessoa que ele salvou se tornou um médico futuramente. E por coincidência foi ele que difundiu a homeopatia no Brasil. Olha que foi um médico francês. Mas a homeopatia tem essa. Então, ela é uma palavra que origina do grego, que é o semelhante cura o semelhante. Então é como se fosse o veneno da cobra, que você pega o veneno da cobra e faz o antídoto para curar uma pessoa. E é exatamente isso. E a homeopatia ela vem modernizando cada tempo que passa. Então hoje, o número de médicos homeopatas aumentaram assim. Quando eu comecei com a homeopatia, em 1978, 79, nós trazíamos um médico em Limeira, uma vez a cada 15 dias. A gente trazia, pagava o hotel, e ele tinha uma agenda, as pessoas, né, fazia consulta, a gente não tinha os medicamentos, nós íamos para São Paulo, na Praça da Sé, comprávamos todos os medicamentos para poder atender a pessoa. E isso daí foi uma luta, né, porque você tinha que introduzir isso dentro do interior do estado de São Paulo, enfim. E as pessoas, na época, muitos não acreditavam. Como até hoje, tem pessoas que se você falar sobre a homeopatia, não acredita. Mas a cada dia que passa a gente percebe esse tratamento, essa medicina alternativa, a cada dia que passa aumenta muito. Tanto os adeptos como os médicos, né? Hoje nós temos hospitais homeopáticos. Então, e também eu acho que tem o advento da medicina oriental, né? Sim. Se você for pensar na medicina chinesa, por exemplo, né? Sim, hoje você tem tratamentos com agulhas, né? Que é acupuntura e tudo mais, quer dizer, falando de meridianos e tudo mais, quer dizer, isso tudo veio agregar, né? Só, né? Positivamente a nossa medicina. E o interessante é que a homeopatia, ela tem origem animal, vegetal e mineral. Então você extrai de uma pedra, você faz a homeopatia. Você pega a cobra, que é o animal, você faz a homeopatia, e o vegetal, né? A arnica, a beladona, enfim. E você me perguntou da diferença, né? Porque tem os fitoterápicos aí que de repente são utilizados também. Os fitoterápicos, né? Fitoterápicos, né? São plantas, aí seriam 100% plantas. E o fitoterápico, na verdade, ele é um extrato, né? Você tira a essência pura da planta e você faz com que ela age de uma maneira assim, olha, eu vou pegar o boldo para o fígado, eu vou pegar o chapéu de couro para o reumatismo, a sucupira, enfim, as plantas elas vão direto naquele problema, naquela patologia. A homeopatia ela trata num todo, ela trata do indivíduo, ela não trata da doença propriamente dita, ela trata Porque muitas vezes são doenças psicossomáticas também, né? Não são patologias, mas se você fizer um tratamento alopático e mais uma terapia, por exemplo, você acaba tendo resultados muito bons. Na verdade, eu costumo dizer o seguinte, tudo está ligado no emocional. Sim. Tudo.
né? Eu acredito nisso, essa é a minha verdade, é uma coisa que eu acredito. Mas eu também acho. Porque se você tem um problema de hipertensão arterial, é devido a um estresse, um nervoso, enfim, existe a parte hereditária, mas na verdade existe esse fato de você, então sua pressão sobe, seu diabetes sobe e tudo, mas e a dor no corpo? A dor no corpo também, porque você se contrai, você fica tensa, nervosa, e o músculo fica enrijecido e você vai ter uma dor muscular. Então, eu penso que se nós tratarmos da parte emocional, de uma ansiedade, a pessoa vai chegar numa conclusão que ela vai se curar. Eu penso que tudo está relacionado. A cura está em nós. A cura está em nós. Se você pensar que você está doente, você vai ficar doente. Se você pensar que você tem dor de cabeça, e você consegue. Você falou dos orientais, é por isso que eu vim nessa parte da parte do emocional. Eu acredito que tem pessoas que curam dores só com o pensamento. Eles pensam que aquilo é problema, né? Eu tenho uma amiga, nós conhecemos há um pouco tempo atrás, é uma médica. E o marido dela é muito engraçado, ele fala assim: pô, eu casei com uma médica achando que quando eu fosse precisar de alguma coisa, ela fosse me ajudar. E ela fala assim: fica quietinho, vira do lado que já passa. Quer dizer, não dá nem importância, tá vendo? Mas é interessante. Então, eu penso que se a gente se nós tivermos essa conduta, elevar os pensamentos para o lado bom, porque você levanta, você logo já liga a TV, você já começa a ter toda aquela desgraça. E aí o dia, procurar ter pensamentos positivos, né? Uma alimentação saudável. Ontem morreu o homem mais velho do Guinness Book, 116 anos. Era um o chinês, Rogério era um japonês. Ele morava em Ohio. Mas aí o rapaz que estava aqui ontem da banda, né, Panavoeiro, falou para mim que não, que no Nordeste, no Norte, tem um homem que morreu com 131 anos agora, semana passada. Então, esse era o mais velho, ou ele está vivo? Não, esse está vivo ainda. Esse é o mais velho do mundo. Eu falei, gente, esse homem tem que entrar pro Guinness Book, ele é brasileiro. Então tem que ser, mas por que as pessoas não sabem? E sem contar um detalhe, Hilda, é que na época, quando registrava, já tinha uns 4, 5 anos. Exatamente, você não esquecia. Na verdade, você nem lembrava mais que dia foi. A minha família, do lado da minha mãe, tem uma história assim. Que nasceu a minha mãe era mais velha que a mais velha, entendeu? Quer dizer, quando ela nasceu, a mais velha já tinha uns 10 anos. Exato. E depois, no registro de nascimento, ela era mais velha que a irmã mais velha. Então, isso aí acontece. Provavelmente esse senhor não deve ter 131 anos, não, né? Deve ser um caso assim. Eu vou pedir um favorzinho a você, uma gentileza. Nós vamos fazer um rápido intervalo e a gente volta na sequência. Muito bem, são 20 horas e 40 minutos. Estamos recebendo hoje aqui o farmacêutico João Falcão, lá da Homeoervas. Bom, eu queria... a gente estava falando aqui de fitoterápicos e tudo mais, e de homeopatia, e eu queria agora trazer um pouquinho dessa história toda para nós mulheres, né? Porque você sabe, né? Primeiro que a gente tem esse negócio de dengue, chikungunya, agora é zika, aquela coisa toda, e você tem um composto que você faz, semanalmente a gente toma, nós lá em casa tomamos, o adulto 10 gotas e as crianças 5, e a gente faz isso, passamos o ano de 2015, graças a Deus, sem pegarmos, não pegamos a dengue, não é? E esperamos passar por esse ano da mesma forma. Claro que a gente tem os cuidados básicos, né? Que é não escancarar portas, deixar... As portas ficam fechadas, as janelas muito abertas, com telinhas de proteção e tudo mais. Então, quer dizer, alguns cuidados você tem que usar mesmo, repelente, aquela coisa toda. Isso a gente já sabe. Eu queria perguntar para você assim, quais são as novidades dentro desse teu universo aí que fazem as mulheres, por exemplo, perderem alguns centímetros, melhorarem da ansiedade, de repente são muito nervosas, porque tudo a gente fala é emocional. Existem indicações, você precisa passar pelo médico, é ele que indica, ou a pessoa vai à farmácia e já existem os compostos prontos, como é que funciona isso? Hilda, na verdade, dentro da parte fitoterápica, você adquire vários medicamentos naturais e que está dentro de uma farmácia de homeopatia, dentro de uma casa de produtos naturais. Você observa que existem alguns medicamentos fitoterápicos que eles auxiliam alguns problemas que talvez sozinho você não consiga, né? Existe uma planta que chama-se Garcinia cambogia.
Essa planta, ela é uma planta inibidora de apetite, principalmente no que se refere ao doce. Então, a Garcinia cambogia é uma medicação fitoterápica, uma medicação que você encontra em casa de produtos naturais, onde você toma sempre 1 hora, 1 hora e meia antes das refeições, e ela tira aquela vontade de você exagerar na hora do alimento. E essa é uma medicação. Existem alguns florais, existem algumas medicações também fitoterápicas que vai te ajudar no combate da ansiedade. Né? Nós temos a valeriana, nós temos a melissa, nós temos... Que isso também a gente já fazia chá, né? Sim. Erva cidreira, ou seja, essas coisas são boas. Tudo isto, a passiflora, que é o maracujá, e todos esses medicamentos, ele vai auxiliar na ansiedade do dia a dia, porque hoje a gente observa a ansiedade está dominando o mundo, né? Eu percebo na farmácia que às vezes chega uma pessoa de 80 anos, que você sabe que ele é aposentado, que ele não vai fazer absolutamente nada, e ele tem muito mais pressa e ansiedade do que qualquer uma outra pessoa que esteja no horário de almoço. Olha, que ele vai ter que retornar ao serviço. Então, essa ansiedade que eu acredito que vai ser o mal... É o mal do século. Com certeza. Isso daí você pode tratar tranquilamente com um fitoterápico, né? Então, existem inúmeros medicamentos naturais que você pode estar tomando, como nós fazíamos o chazinho que você mencionou. Hoje você tem a possibilidade de tomar uma cápsula ou mesmo um extrato. O extrato são gotinhas que você dissolve, dilui na água e vai tomar. Cava-cava, você tem o hipéricum, que é a erva de São João. A erva de São João... É antiga, hein? Isso, a erva de São João, que é conhecido como Hipericum perforatum. Eu sou uma pessoa que eu estou sempre lendo, sempre pesquisando. Alemanha, Estados Unidos, os países de primeiro mundo, os médicos não prescrevem mais fluoxetina, imipramina, paroxetina, enfim, esses antidepressivos, eles prescrevem o Hipericum estão perforatum. Substituindo. O Hipericum perforatum é uma planta que ela trata de uma depressão leve a moderada, sem causar nenhum problema à saúde. Né? Isso tem na alopatia também, então? Ou não? Só na homeopatia? Isso é uma planta que na manipulação você Porque muitos princípios ativos da alopatia também utilizam, né? Sim. Você quer fugindo um pouquinho do assunto, que é um assunto assim bem interessante, você falou da alopatia. Existem alguns medicamentos que o médico prescreve com o nome comercial, e se você for ler o nome o princípio ativo. O princípio ativo é uma planta. Um que é muito conhecido, mas muito conhecido, é o ginkgo biloba. Sim, famoso, né? O ginkgo biloba é prescrito por médicos desde os meus 13, 14 anos de idade. Quando eu comecei com drogaria, eles prescreviam lá o nome comercial do ginkgo biloba. Se você for ler o ginkgo biloba, que tem uma história maravilhosa. Sim, é verdade. Foi uma planta que, quando teve a bomba de Hiroshima, num raio de 180 quilômetros, nenhuma vegetação sobreviveu. E uma semana, 15 dias após, ela começou a aparecer uns brotos na árvore. Então foram pesquisar que planta milagrosa que resistiu à bomba atômica. E aí foram descobrir o ginkgo biloba, era uma árvore, né? E foram pesquisar, exatamente. Que ela é uma planta que ela atua na labirintite, falta de concentração, memória, distúrbios de atenção, barulho no ouvido. É um circulatório cerebral. Eu estou falando com você tentando lembrar o nome do ginkgo, né? Mas eu vou me lembrar. Você vai precisar voltar, né? Porque daqui a pouco é um papo tão gostoso, né? Mas então, nós voltando no assunto da obesidade, então nós temos sim, né? Então nós temos a porangaba, que é uma planta diurética, que ela diminui a retenção de líquido no organismo, né? Chá de bugre, porangaba. A própria gelatina, que ajuda na flacidez. A centelha asiática, que é uma
belíssima planta, é uma cápsula que ela atua na queima da celulite, da gordura localizada, que é tão indesejada pelas mulheres. É mesmo, é a centelha asiática. E ela elimina câimbras, formigamento, varizes, e ela elimina a gordura localizada. Também. Então, tem como você manipular, fazer algumas fórmulas que realmente pode estar auxiliando o tratamento da obesidade. A faseolamina, que é a pílula da farinha do feijão branco, ela queima o carboidrato, ela diminui a cintura, é a gordura do abdômen. E aí vai diminuir, inclusive, triglicéridos, essas coisas. Sim, né? você está queimando o carboidrato, você vai diminuir o açúcar, né? Então, como é que chama esse? Faseolamina. Faseolamina é a farinha do feijão branco. Olha só, e se comer o feijão branco é a mesma coisa? Eu acredito que deve ser, mas uma ocasião teve uma matéria que foi isso aí, virou uma febre uma época, uns 5 anos atrás, a faseolamina virou uma febre. E algumas pessoas compravam a farinha do feijão branco. E ela é muito amarga, né? Então eu acho que é mais interessante tomar cápsula, porque ela vai queimar a gordura da barriga. Olha que legal, eu preciso tirar isso aqui. Eu acho que é aqui, hein? Não é aquele lá que você tinha falado. Acho que tem que ser esse aqui. E aí você vai devagarinho, você vai montando seus pool, né? Seus medicamentos, e você vai chegar num resultado final sem contraindicação, sem efeito colateral. E tratando com homeopatia, com fitoterapia, isso é muito interessante. Ou seja, né, não dá para ter uma vida tranquila, uma vida organizada, uma vida sem ansiedade, não é? Se você se mantiver... Eu estava falando aqui, eu não terminei aqui a informação do homem que morreu com 116 anos, que era do Guinness Book, 115, né? 116 tem uma senhora, é uma mulher, é uma americana inclusive. Ele dizia o seguinte, que o segredo da longevidade para ele era viver com alegria e não trabalhar muito. Não trabalhar muito e viver alegre, quer dizer, foi isso que levou a 116. Viver a alegria, eu acho assim, uma coisa que está dentro de mim. Eu sou uma pessoa sempre, eu gosto muito de conversar. Isso quer dizer que você é otimista? Sim. Né? Eu adoro conversar e eu sou uma pessoa muito alegre. Eu gosto, e eu acho que essa alegria transmite, talvez, o movimento da nossa farmácia. Porque as pessoas, se você chega num lugar e pega uma pessoa carrancuda, uma pessoa brava, isso daí não vai fazer bem. E se você chega não precisa ser farmácia, em qualquer estabelecimento comercial, você pega uma pessoa alegre, contente, sempre conversando, né, brincando dentro de uma responsabilidade, isso aí traz gente, traz pessoas. E o meu filho é bem assim, viu? O Joãozinho, eu já vi ele, eu já cheguei lá, que ele estava sozinho na farmácia, mas ele deu conta de todo mundo, e brincando, e sabe, assim, dando dicas, então eu achei maravilhoso. Porque às vezes a farmácia, ela enche tanto de gente que a gente tem que, às vezes, falar assim, eu brinco, mas vocês combinaram de vir todo mundo depois do horário, tal, o telefone toca. E você tem que tentar tirar aquilo ali, porque às vezes as pessoas estão com pressa, estão querendo ser atendidas, mas não tem como você atender todo mundo. Bom, eu teria muitas perguntas para você, João, mas eu não posso deixar de te perguntar uma coisa. Muito próximo de nós temos São Carlos, é de lá que se originam essa foto, eu não vou lembrar o nome, mas são aquelas pílulas, cápsulas para o câncer, e que causou tanta polêmica e tantos processos hoje, né, que estão sendo levados a termo, e para você poder conseguir o tratamento gratuito, né, porque nunca cobraram por esse tratamento. Então, você que é um homem dessa área, então você acredita nisso mesmo, que é possível? Sim, eu acredito, e nem tanto acredito, Hilda, que na verdade é o seguinte, a gente observa que é um tratamento fitoterápico, isso que é mais importante, é um tratamento gratuito, só que você só adquire através de um procedimento judicial. Agora, né? Hoje não era assim. E a gente só tem depoimentos positivos. Isso que é o mais importante. Todo mundo você lê, você entra no site. Até teve um caso que um rapaz me pediu se eu conseguia o telefone, eu até consegui e mandei no WhatsApp dele o telefone, era um telefone de São Paulo, se eu não me engano, e porque era a única esperança que ele tinha para o irmão. Quer dizer, então eu acho que
o Ministério da Saúde, a Anvisa, é lógico que ela não coloca nada no mercado sem a comprovação científica. Sim. Mas eu a gente não tem esse tempo, né, também, sim, né? Exato, muitas pessoas teriam que tomar... Mas eu torço para que essa pesquisa seja o mais rápido possível. Porque às vezes a cura está tão próxima da gente e sem nenhuma contraindicação. Hoje chegou uma cliente na farmácia, ela fez 36 químios e ela falou, olha, eu estou acabada, por dentro, queima, assa, quer dizer, é um sofrimento, tudo isso. Então tomara a Deus que realmente essa planta seja uma planta que realmente tenha a comprovação o aval, científica, para que a Anvisa possa liberar e que as pessoas não tirem proveito disso daí. Que seja num preço acessível a qualquer pessoa, que o governo possa doar, distribuir pela rede pública. Porque, gente, a vida é o bem mais precioso, né, João? E nessa história toda eu não posso deixar de citar os índios, né? Porque os índios sempre, até que o homem branco adentrasse, né, as aldeias, eles tinham uma vida normal, tranquila, equilibrada, e não tinham grandes doenças. Tinha o pajé lá que abençoava e tá aí, ó, é psicológico o negócio, então é emocional. Então eles resolviam isso. Então não dá pra gente dizer que não existe, né, um fundo de verdade em tudo isso, e as pessoas que ainda têm preconceito com relação a isso, que parem para pensar, não é, que realmente existe um fundo de verdade. Vejam, porque a gente percebe que na verdade é assim, todo medicamento que você encontra num estabelecimento comercial, numa farmácia, é porque realmente já foi feita uma pesquisa. Né? Nada você encontra numa farmácia se a Anvisa não autorizar. Então, se tem, pode comprar com muita confiança que vai dar certo. Assim. Tem gente aí fazendo pergunta, deixa eu ir um pouquinho tarde, hein, gente? Nós estamos só encerrando, eu tenho só 5 minutinhos aqui. Deixa eu ver, e não está abrindo esse WhatsApp, tá? Você pode ver aí para mim, por favor? Ai, meu bem, acabei fazendo uma besteira aqui. Veja de novo para mim, por favor. Eu só queria, antes de encerrar, então, agradecer, porque ficou tanta coisa. Eu queria perguntar sobre linhaça, sobre chia, sobre os grãos, queria perguntar sobre colágeno. João, você vai ter que voltar aqui. Nós vamos ter que... Será um prazer. Você ser o nosso consultor aqui, de repente você aparecer... Conseguiu pegar? O que é? Acho que eu bati errado aqui. Um ouvinte nosso aí. Ronaldo? Também, Ronaldo... Sim, mas era só um alô para ele? Eu pensei que ele estava fazendo alguma pergunta, só... Não, ele está ouvindo. Não, mas ele queria fazer, eu pensei que ele queria fazer alguma pergunta para... Então, olha, meu querido, um abraço para você, Ronaldo, muito obrigada aí pela audiência, viu, querido? Você não falou do bairro, que bairro você está falando? Jardim Santana. Jardim Santana, então um abraço para você e para o Jardim Santana, e aliás para todo mundo, né? Afinal de contas, nós estamos aqui atingindo mais de 90 cidades da região, então quero mandar um abraço grande para vocês, agradecer muito aí pela audiência e pelo carinho de vocês, e agradecer ao João Falcão, né, que tem esse nome bonito, né, Falcão, né, de onde... Essa origem do nome também, um dia você conta pra gente, tá? Sim, com certeza. Porque deve ser muito bonito também. Meio indígena esse negócio aí, viu? Eu acho que tem um pouco de espanhol, meu avô, bisavô, tem alguma... Mas Falcão sempre existiu, sim. Viu? Diz que na Arca de Noé, lá, quer dizer, Deus criou Falcão, certo? Então acho que alguém lá da sua família, lá, um ancestral, falou, vamos colocar, porque eles colocavam, né, laranjeira, não tinha essa macieira, não tem Exato. isso? Limoeiro, não tem? Então, tá aí, ó, Falcão, muito obrigada, viu, querido? Foi um grande prazer. Prazer foi Espero que o pessoal tenha gostado do nosso bate-papo e o que eu puder ajudar, estou à disposição com o maior prazer. Tá bom, então, muito obrigada, viu, João? Um grande abraço a você e toda a equipe, a família, a Paula, o seu filho, enfim, a todos lá da farmácia, o meu Ervas, tá bom? Obrigado e boa noite a todos. Obrigada, então, gente, um beijo carinhoso. Amanhã, às 20 horas, eu volto para mais uma edição. Que Deus abençoe e que a graça e a paz do Senhor estejam no lar de todos. Até lá, então. Tchau, tchau.